Amados, a Organização Mundial de Saúde está divulgando uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro, porque vocês já ouviram falar em Outubro Rosa? Quem já ouviu falar em Outubro Rosa? Muito bem, é uma campanha que o pessoal usa um lacinho para identificar que é para a prevenção do câncer de mama. A partir de novembro, vai ter agora o azulzinho. Eu já tenho aqui o meu, o azulzinho. Que é prevenção câncer de próstata. É para os homens. Muito bem. A grande discussão nacional, mundial, é sobre o câncer, que vem e mata e arrebenta. Existem centenas de tipos de câncer e alguns que nem os médicos conseguem identificar que câncer é esse. Já imaginou? Vamos lembrar aquilo que Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir? Será que o diabo está afetando a vida das pessoas através da doença? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque o diabo, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio fazer tudo que é ruim, tudo que é mal. E a doença é coisa do mal. Sim ou não? Sim. A Organização Mundial de Saúde está, através de uma divulgação mundial, dizendo que a salsicha pode causar câncer, o presunto, o bacon, o salame, a mortadela e a carne vermelha. O que nós vamos comer? O que nós vamos comer? Você abriria a mão de um cachorro quente? De um hambúrguer? De uma picanha? De uma feijoada? De um ovo frito? Porque diz que até o ovo não pode, o leite não pode nada. Muito bem, mas você pode tudo. Amém? Você pode tudo. Quando você pega aquele alimento, você abençoa aquele alimento. Já pensou? Você não sabe quem fez, de que maneira fez. Às vezes em casa ou fora de casa, você vai abençoar a comida. Você não sabe o que pode ter. Ah, mas então você é vegetariano? Vou comer só salada. E os agrotóxicos? E os agrotóxicos que é colocado? Já tem uma pesquisa identificada que se não tivesse os agrotóxicos nos alimentos hortifruti, não teria alimento no mundo. Porque a praga consumiria todos. Então eles têm que jogar todo tipo de agrotóxico, cada um mais forte. Então, o que nós consumimos todos os dias? Veneno. Por isso que aparecem algumas doenças incríveis, que as pessoas não sabem o que está acontecendo, porque não é de repente, é devagarzinho. E quando você come demasiadamente e não se alimenta adequadamente, você pode ter uma indisposição estomacal. Alguém já teve dor no estômago, porque comeu algo e muito, comeu demais, depois começou a passar mal? Olha lá, tem várias pessoas, isso pode ter uma indigestão. A pessoa pode passar mal e perder a vida. Eu conheço uma pessoa que morreu porque comeu linguiça. E a linguiça está entre os produtos aí identificados. Linguiça, salame, salsicha, essas coisas. Morreu por causa da linguiça. Durou 24 horas. Teve uma infecção estomacal e intestinal por causa de uma linguiça. Com certeza mal feita. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que comemos. Sim ou não? Você come aquela coisa que você sabe que pode te fazer mal? Não. Eu estou em jejum, na campanha que está aqui da igreja, eu me abstive de comer carne vermelha. Muito bem, eu fiz um propósito com Deus. Eu não posso ficar sem comer, sem me alimentar, porque eu passo mal. Então eu fiz uma abstinência, eu e a Magali, de eliminar da nossa comida a carne vermelha. E eu amo picadinho, eu gosto de um churrasco, eu gosto de um bife com ovo, um bife com ovo, mas a gente tem que fazer um sacrifício. Eu acho que eu vou continuar com isso, não sei não, mas passou os 40 dias, eu vou pensar o que Deus vai falar para mim, para tentar ver se melhora a minha saúde.
Nós, como cristãos, nós temos que nos abster de muitas coisas que podem prejudicar a nossa saúde física. Tem muita gente que gosta de tomar um vinhozinho. Conheço muito crente que gosta de um vinho, toma vinho mesmo, toma vinho. Mas o vinho pode fazer mal. Tem muitos crentes que gostam de tomar uma cervejinha e toma cervejinha. Ah, mas Jesus diz que a gente tem que tomar pouco vinho. Bom, os pastores têm que se abster de tudo. Aqueles que têm responsabilidade de pastorear ovelhas, de cuidar de ovelhas, têm que se abster de tantas e tantas coisas, conforme diz a palavra. Porque senão pode ter o quê? Algo muito importante. Indigestão. Uma indigestão física terrível. E você pode perder a vida. Agora, a pior indigestão que existe é a indigestão espiritual. O alimento espiritual que nós vamos receber tem que ser saudável. Porque pode ter um alimento espiritual também complicado, que vem do maligno. Que são as coisas que estão por aí, que pode nos atrapalhar o nosso andar com Cristo e ter uma vida saudável, física e espiritualmente. Vocês sabiam que às vezes, já ouviram falar numa doença chamada psicossomática? Alguém já ouviu falar nessas doenças psicossomáticas, que começa aqui, e traz o câncer, traz todo tipo de doença, começa na mente. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vivemos no dia a dia da nossa vida. Por exemplo, vamos falar sobre tentação. Alguém já ouviu falar a palavra tentação? Quem já ouviu? Alguém aqui já foi tentado? Olha que coisa terrível é a tentação. O pastor Gilson nos ensina sempre de que nós devemos confessar ao nosso discipulador até a nossa tentação. Imagine, confessar a tentação. O que é na área da sua vida que você tem uma fraqueza? O diabo, ele que veio para matar, roubar e destruir, ele vai usar esta sua fraqueza. Ele conhece, não sabe o seu pensamento, mas ele observa as suas atitudes. Muito bem, o que pode acontecer na nossa vida nesse período de definições de tentação? O que é tentação? Primeiro ponto é impulso para a prática de alguma coisa censurável e não praticável. Então a tentação, um dos pontos da tentação é esse, um impulso para a prática de alguma coisa censurável e não praticável. Que coisa perigosa! O que te atrai? O homem às vezes é atraído pelo sexo, o homem é atraído por tantas outras coisas que acaba caindo e a tentação passa a ser ação e acaba pecando. Qual é a parte principal de fraqueza que você tem na vida? Qual é o impulso que você tem que é uma tentação que você fica, vou ou não vou? Vou ou não vou? Também o segundo ponto que podemos considerar é o seguinte: indução a um ato que pareça atraente, mas é reprovável. Olha só, indução. O diabo pode induzir você a certas coisas. O diabo ele pode armar coisas, sabendo a sua inclinação. Hoje nós verificamos aí que tem pessoas que têm atitudes reprováveis, e depois fala assim, foi um momento de fraqueza. Foi 5 minutos que me deu, não sei porque eu fiz isso, estou arrependido. O pedófilo que molesta criança, depois ele vem com aquela cara tola, dizendo o seguinte, não foi sem querer, foi um impulso. Lógico que ele é um doente. O terceiro ponto da definição de tentação é tudo aquilo que pode fazer mal, prejudicar a pessoa e seu caráter. Eu gostaria de chamar a atenção para esse tópico. Presta atenção, amados. Tentação é tudo aquilo que pode fazer mal. Então, se você for tentado por alguma coisa, pode ter certeza que vai fazer mal para você, prejudicar a pessoa e principalmente o seu caráter. Mentira, desonestidade, uma série de situações que você pode ser tentado a fazer e que pode dar para trás. Mateus capítulo 6, versículo 13, olha o que Jesus diz. É a oração modelo. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal,
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração que Jesus nos ensinou, pedimos a Deus: Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos deixe ser tentados. Preste atenção, amados, que importante é esse texto, 6,13, que Jesus nos ensina: e não deixes que sejamos tentados, pedindo para Deus nos proteger, nos blindar, para que a tentação não chegue. Porque se ela chegar, a situação vai complicar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque podemos ter uma indigestão espiritual tremenda. Temos que tomar cuidado sobre o sofrimento espiritual e físico além da conta. Sofrimento espiritual. Amados, quando se fala em sofrimento espiritual, nós vivemos num mundo de sofrimento espiritual, de dúvidas. Muitas pessoas estão vivendo nesse mundo com dúvidas, a respeito até se Jesus é Jesus ou não, se Deus existe ou não. Existe grupo de pessoas que estão indo para uma situação de desconfiança e incredulidade a respeito das coisas de Deus. A situação está tão grávida no mundo que nós estamos vivendo, que são poucas as pessoas que estão buscando a Deus e querem realmente ter uma vida diferente. Então há um sofrimento espiritual, e esse sofrimento espiritual pode transformar-se em sofrimento físico também, além da conta. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo ao livro de Gálatas, no versículo 4,14, ele diz assim: embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O tópico que eu gostaria de tratar é: embora a minha doença tenha sido uma provação. Então nós podemos ser ou não provados. Como que nós podemos viver nesse mundo? Se Jesus disse que no mundo tereis aflições, quais são as aflições desse mundo que nós passamos e vivemos? Quais são? Podemos falar que agonia. Existem muitas pessoas que vivem em agonia, desesperadas, sem saber o que fazer. É uma aflição terrível. Quando você às vezes deseja alguma coisa e não consegue aquela coisa, você fica agoniado. Eu quero, eu preciso, e acaba trazendo sofrimento espiritual. Existe também outro sofrimento espiritual: angústia. Pessoa angustiada por certas coisas, que deseja, que necessita e não tem. Um emprego, pagar as contas, sarar de doenças, fica angustiado. E será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me dar alguma solução para a minha vida? Ansiedade. Quantas e quantas pessoas vivem ansiosas hoje para determinadas coisas? E também a famosa tribulação que nós vivemos e que nós sofremos. Nós estamos realmente preparados para vencer? Será que estamos realmente preparados para vencer? Jó capítulo 36, versículo 15, ele diz: mas os que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Amém, irmãos? Mas os que sofrem, olha que Jó está dizendo. E alguém tem alguma dúvida a respeito do sofrimento de Jó? Em todos os sentidos? Lógico que não. Mas ele diz aqui: mas os que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Você consegue ouvir no momento de aflição Deus? Você consegue, através das suas orações, viver da maneira que Deus lhe ensina como sair dessa situação? Estamos realmente preparados para vencer? Como evitar a indigestão espiritual? Nós vamos aprender hoje. Você vai abrir a sua Bíblia aí em Tiago, no capítulo 1 de Tiago. E nós vamos considerar alguns textos da carta de Tiago que é muito importante. Como evitar a indigestão espiritual? Como você poderá se livrar de uma situação como essa? Versículo 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que o apóstolo está nos dizendo? A indigestão espiritual
é o desânimo, a fraqueza, a irritabilidade, desmotivado. E o apóstolo disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como que nós podemos estar alegres e felizes quando nós passamos por diversas provações? Meu Deus do céu, estamos fragilizados, desanimados, fracos, irritados, desmotivados. Como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou ficar alegre? Eu não consigo ficar alegre numa situação difícil como estou vivendo. Mas o próprio apóstolo diz no versículo seguinte, que é algo muito importante, pois você sabe que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Nós temos que estar preparados para ouvir a voz do Senhor e estar produzindo em nós fé. Produzir fé realmente é crer. Produzir fé realmente é colocar a nossa vida diante de Deus e buscá-lo de todo o nosso coração para que Ele possa falar para nós. Mas vai produzir o que? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. A perseverança deve ser ação completa. O que é essa ação? O que nós devemos fazer? O que nós devemos plantar em nosso ser, na nossa vida, no nosso trabalho, no dia a dia da nossa vida? É a fé. É a fé. A ação é a fé. É aquilo que nós vamos crer realmente, que o milagre está logo ali à frente. Passamos por privações, provações, de tudo quanto é tipo, e principalmente a tentação. A tentação é a maior provação que nós passamos em todo dia da nossa vida. E somos tentados quase sempre, todos os dias, e isso é uma tragédia para as nossas vidas. Versículo 5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Amém, irmãos? Está precisando de sabedoria? Peça a Deus. Nós não podemos no dia a dia da nossa vida, nesse mundo atribulado, cheio de armadilhas do diabo, sem ter sabedoria, que vem do céu. Deus nos dá inteligência, raciocínio, pode nos dar até discernimento para certas coisas, mas não para tudo. Nós precisamos realmente declarar nossa dependência a Deus, para que Ele possa nos dar realmente, através do Espírito Santo, discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E eliminar de nós a tentação. Como que nós vamos eliminar a tentação? De que maneira? Não deixar a tentação tomar conta da nossa mente. Quando algo que você sente que é fraco, olha, eu não posso olhar para um determinado doce, uma determinada comida que eu fico tentado, vontade de comer. Eu sei que não posso, vai fazer mal, mas eu tenho vontade de comer. Eu preciso dessa coisa, eu fico tentado a ter. Então nós temos que tirar da nossa mente. Guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Guardar no teu coração a palavra do Senhor. Quando você é espiritualmente forte, você busca o Senhor lendo a Bíblia, meditando nela e fazendo as suas orações diariamente, cantando louvores e buscando a Deus, pode ter certeza que quando vem aquele pensamento estranho, você repreende em nome de Jesus e você muda a conversa. Nós temos que ter um treinamento para poder vencer as armadilhas do diabo. O apóstolo continua: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. O apóstolo diz que nós devemos pedir como? Com fé, sem o quê? Duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai e volta. Vai e volta. Amados, pedir com fé. Tem muitas pessoas, já falamos várias vezes aqui no culto, a respeito da fé. Pessoal, homem de pequena fé. A pequena fé e a grande fé, qual é a diferença? Fé. A pequena fé é quando você duvida. Você crê, mas de repente você duvida. Você tem um comportamento instável. Você tem um comportamento que realmente não tem certeza daquilo que você crê. Mas eu estou passando por provações uma atrás da outra. Eu tenho fé, vou conseguir. De repente, falo assim, será que eu vou conseguir? Esse será é a ação do diabo na sua vida, é a dúvida. Eu oro, busco, eu vou conseguir, vou sair dessa, vou sair dessa. Depois vem aquele pensamento, mas será que eu vou conseguir mesmo? É a dúvida.
a incredulidade, afasta o milagre de Deus na sua vida. Ficar firme nas promessas de Deus. Esse é o ponto fundamental de que nós, no dia a dia da nossa vida, para vencer qualquer tipo de tentação, é ficar firme nas promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. As promessas é que se você cumprir os mandamentos do Senhor, se você tiver um comportamento fácil em relacionamento com as pessoas, os famosos mandamentos recíprocos, amar uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Amados, é a coisa mais importante quando você olha a pessoa com amor, ter paixão pela vida das pessoas, ter o mesmo amor que Jesus tem por você, você ter pelas pessoas, você entender as limitações das pessoas, para que as pessoas possam realmente saber que você se interessa por elas. A coisa mais difícil que tem, mais triste que tem, quando a pessoa se sente abandonada, excluída, mal amada. As pessoas ficam sentidas, porque às vezes não recebem um abraço do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos, vivem num sentimento de reprovação, de apenas ver o negativo, nada de positivo. Nós temos que aprender a encarar a pessoa, olhar para a pessoa e ver o que é positivo na vida dela. Quais são as qualidades, as boas qualidades que ela tem? As más qualidades todos nós temos e podem ser identificadas, e às vezes as más qualidades aparecem muito mais rápido do que as boas qualidades. E às vezes a pessoa faz um pré-julgamento a respeito da conduta da pessoa, que precisa realmente de amor, de afeto, de respeito, de entendimento, para que elas fiquem da maneira que tem que ficar, voltadas para Deus e salvas pelo Senhor Jesus. Amém? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12, significa, amados, que feliz é o homem que persevera. Muito bem, se nós estamos passando por tribulações, situações difíceis, adversas na nossa vida, e você tem fé, e você tem certeza que algo vai acontecer ali na frente, persevere. Porque o apóstolo está dizendo, feliz o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, aí tem um vestibular, o Enem do crente. O Enem vai ser aprovado, depois que passar pela aprovação. Então presta atenção, você tem que ser feliz, porque você vai passar pelas aflições da vida, dia a dia. Mas se você perseverar, continuar com fé, buscando a Deus, fazendo a vontade do Pai, ouvindo a voz do Senhor, observando as promessas e estabelecendo um padrão divino na sua vida, você vai receber nota 10, vai passar no vestibular e vai a quê? Receberá a coroa da vida, que Ele prometeu aos que o amam. Amém, irmãos? Amém, igreja? Coroa da vida, que Ele prometeu aos que o amam. Então você declara amor a Jesus, você declara amor, aquele amor às pessoas. E você vai ser aprovado no Enem de Deus, vai passar para a salvação, a vida eterna, amém? O versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém o tenta, amém? Amados, nós somos tentados pela nossa consciência, gosto do pecado, pecado original, somos pecadores por causa do pecado original, mas nós temos como evitar isso? Lógico que temos. De que maneira? Da maneira que falamos, buscando a Deus, colocando diante dele as nossas necessidades, as nossas aflições, para que Deus possa nos tirar dessa situação, como está na oração que Jesus nos disse, Pai, não nos deixe cair em tentação. É pedir para Deus. Quando vir o pensamento, repreender. Versículo, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Olha aí. Sendo por esse arrastado e seduzido. Mau desejo. Tentado pelo próprio mau desejo. Próprio que é meu desejo. Ah, que vontade
ter aquilo, mas eu sei que eu não posso ter, mas eu tenho tanta vontade. Aquela pessoa me atrai de uma forma violenta que eu não sei o que vou fazer. Esse meu celular, eu não consigo ficar sem o meu WhatsApp. Se eu perder o meu WhatsApp, pronto. Vocês sabem que um aparelho de telefone pode seduzir você? Quais os grupos que você participa? Quem são as pessoas que você tem no seu WhatsApp, que você se comunica diariamente? Será que são pessoas que têm a mesma fé que você, o mesmo propósito que você, o mesmo objetivo que você, que é a salvação da sua vida, é se limpar, se purificar? Ou você fica lá vendo aquelas cenas que as pessoas veem de mulher nua, de piadas obscenas, de vídeos estranhos, e você curte aquilo? Quem está fazendo parte do seu grupo? Ou que grupo você participa? Cai fora! Cai fora! Você pode ser induzido à tentação, e você acaba pecando aqui, ó. Jesus nos ensina que o adultério pode acontecer na mente. Bastou a pessoa ter interesse por uma mulher que não seja sua mulher, já cometeu adultério com ela. A palavra nos ensina claramente que nós devemos ter cuidado nesse mundo virtual que nós estamos vivendo, o computador, os sites pornográficos, as coisas que às vezes estão dentro da sua casa, e agora não precisa estar dentro da sua casa, está no seu bolso, na sua bolsa, no dia a dia da sua vida. As conversas obscenas, as palavras faladas que podem prejudicar pessoas e prejudicar a sua vida. Eu jamais posso permitir no meu celular algo que vai me afetar meu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque se você lê, se você abrir, você vê um negócio meio estranho, você abre, pronto, acabou, já te contaminou, vai para a tua mente. Filmes que traz cenas de sexo, mas é só uma cena que vai passar rápido, mas fica na tua mente. Novelas, tem novelas aí pornográficas, tem novelas aí que dá vergonha de você assistir. Você que busca Deus, você que quer ter uma vida transparente, uma vida gostosa, uma vida maravilhosa, você quer ter uma vida de relacionamento com Deus, você quer estar limpo, quer estar puro, nesse mundo tão mau, tão corrompido, tão terrível, e você acaba assistindo, vai ficar na tua mente, você vai ficar pensando naquilo. Hoje, as moças, de uma maneira geral, descobriram algo para tentar o homem. É o selfie. E ficam elas agora com roupas íntimas na frente de um espelho e tiram o selfie que mostra na frente e mostra atrás. E às vezes não são roupas íntimas como daquelas de antigamente. Não, é um negócio de fio dental, é coisa terrível. E tem homem que de repente recebe lá a foto da moça, e ele vai abrir para ver mais de perto, porque tem um zoom, não tem? Clica lá, o negócio vem assim, daí ele fica admirando as curvas da moça, não sabe nem quem é. Pronto, já contaminou a mente. E se for crente, pelo amor de Deus, pecado. Amado, se receber isso, seja que for, de que jeito que for, nem vê, deleta, tira, exclui da tua vida, saia desse grupo, saia desse troço, porque isso acaba com a tua vida espiritual, indigestão espiritual, te contamina e mata, você vai para o inferno e vai ficar numa situação de penúria, porque o diabo, ele veio realmente para matar, roubar e destruir. Ele vai destruir a sua vida, ele vai usar todas as armas da tecnologia. No Jardim do Éden ele usou uma serpente, porque não tinha internet lá. Usou a cobra. Não tinha um WhatsApp, mas tinha uma cobra que falou com a Eva. Falou, escuta, olha, você por que não come desse fruto tão gostoso? Olha a tentação. Olha que cheiroso.
Não, não, Deus disse para nem tocar nela. Eu falei, Deus está brincando. Você vai conhecer o bem e o mal. Olha essa fotografia dessa moça, você vai ver as curvas dela, vai ver como ela é atraente. E às vezes tem até escrito assim, liga para mim. E às vezes o panaca liga. Daí vai lá para o gaeco. Tem um monte enrolado por causa disso. Por causa desses WhatsApp. A Eva foi induzida à tentação e comeu do fruto e nos lascou todo mundo. Se tivesse o WhatsApp lá, se tivesse a imprensa lá, naquela época, coitada da Eva e do Adão. Casal destrói a raça humana por causa de uma cobra. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera repito. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Nós estamos falando de salvação, não de morte. Então estamos alertando para essa realidade, que estamos vivendo nesse mundo tão complicado, que nós temos que estar olhando onde pisamos, o que ouvimos, o que falamos, com quem conversamos, com quem nos relacionamos. A má associação vai corromper você. E o caso é gravíssimo, muito grave. Como ter paciência nas tentações? Agora vamos aprender, se você puder anotar aí, você anota, porque isso tem motivado a minha vida, naquilo que eu tenho no dia a dia da minha vida. Eu sou um homem público e convivo com muita coisa. E eu tenho que ficar realmente voltado para Deus todos os dias da minha vida, desde quando levanto, durmo à noite, manhã toda, tarde. Eu não posso sair do foco. Como ter paciência nas tentações? Tem que ter paciência, porque a tentação lá vem, você tem que repreender. Mas tem que ter paciência. Primeiro, é a capacidade de suportar. Ter capacidade de suportar. Vem a tentação, às vezes você fica naquela, não sabe. Oh meu Deus, eu não tiro isso da minha cabeça. Chama o pastor. O pastor Gilson nos ensina que nós devemos confessar até as nossas tentações. Pastor Gilson, eu não consigo me livrar de ver aquela mulher na novela, porque cada vez que eu vejo aquela mulher na novela, me dá uma coisa na minha cabeça, eu não quero olhar, mas eu olho. Confessa a sua tentação, vai orar e vai se repreendido isso na sua vida, amém? Isso, qualquer tentação que tem que ter capacidade. Segundo ponto, é ter um coração determinado. Coração determinado significa o seguinte: eu não vou deixar a minha mente ser corrompida. Eu decido, é decisão. Eu decido, minha mente não vai ser corrompida por nada que possa me afetar o meu relacionamento com o meu Deus. Coração determinado, pensamento determinado. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz que nós devemos pensar no que é verdadeiro, no que é correto, no que é honesto, no que é de boa fama. Tudo que é bom, verdadeiro, bonito, maravilhoso, puro. Ter um coração determinado. Terceiro ponto, se alegre quando as tentações surgirem para testar sua fé. Ser alegre quando as tentações surgirem para testar sua fé. Mas como que eu vou fazer? Está intentando você alegre? Vou. Glória, glória, aleluia. Pronto, foi embora. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Pronto. Celular. Use o celular. Começou a vir um pensamento estranho? Abre na Bíblia do seu celular e vai lendo a palavra do Senhor. Tem celular que tem até música. Você põe umas músicas lá e vai ouvindo louvor. Pronto, acabou. Ser alegre quando as tentações surgirem para testar sua fé. E o quarto ponto, desenvolva sua paciência. Ser paciente em tudo aquilo que fizer. Ser perseverante em tudo aquilo que fizer. É algo que é muito importante para a nossa vida. Para receber sua colheita e a coroa da vida que deseja, você precisa perseverar. Amém, irmãos? Perseverar é se entregar diante de Deus. É dizer a Ele: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada.
Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu sou totalmente dependente de Deus. Você é dependente de Deus? Você coloca a sua vida diante de Deus? Você já entregou sua vida para Jesus? Porque às vezes as pessoas dizem assim: olha, Jesus, eu conheço, é o Filho de Deus, morreu na cruz, derramou seu sangue tão precioso. É verdade, você conhece Jesus, mas você já se entregou a Ele? Dizer assim: Jesus, olha, eu estou aqui, a minha vida está aqui, eu sou realmente dependente do Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero transformar a minha vida. Eu quero ter uma vida protegida pelos anjos do Senhor, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero que Ele habita na minha vida, eu quero me entregar totalmente para Ele, para que Ele possa me livrar das tentações. Se você é uma pessoa que às vezes ainda não teve oportunidade de dizer assim: olha, eu quero fazer uma declaração de fé, eu quero dizer: Senhor Jesus, por favor, habita na minha vida, vem fazer morada na minha vida, vem me trazer alegria, paz que eu tanto preciso. Pare de sofrer. Se você quer esse Jesus, eu quero orar por você aqui na frente. Você vai levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Jesus para a minha vida. Tem alguém essa noite aqui que gostaria de fazer assim? Vem aqui à frente então, meu irmãozinho, vem aqui que eu quero orar por você aqui. Tem mais alguém? Pode vir, não precisa ter vergonha de vir à frente, vem cá, vem aqui à frente. Você quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo: Jesus, muda a minha vida, muda a minha vida. Porque nós estamos vivendo uma vida, talvez, uma vida falsa. Estamos vivendo uma vida que não é a vida que eu quero. É uma vida que o diabo quer que você tenha, fora das coisas de Deus, fora da casa de Deus, vida de sofrimento, vida assim, como se fosse um farrapo humano. Muitas pessoas estão caídas espiritualmente, mas não perceberam que estão caídas. Muitas pessoas estão se arrastando, muito se arrastando, mas não percebem que estão se arrastando. Tem muitas pessoas que precisam realmente de Jesus. Saia do seu lugar, você precisa de Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Venha fazer essa entrega, é abrir teu coração e dizer: Senhor Jesus, eu te quero. Senhor Jesus, eu coloco essas vidas nas tuas mãos, Pai. Tu sabes o que vai no coração de cada uma delas. Tu sabes, Pai, a necessidade que cada uma delas tem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pela vida delas. Queremos cuidar delas. Queremos amá-las como o Senhor nos ama, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que elas possam viver de acordo com a Tua palavra e da maneira que o Senhor quer. Nós queremos repreender todo espírito maligno da vida delas. Queremos repreender todo espírito que possa trazer a frustração, a incredulidade. Eu quebro os poderes das trevas agora, em nome de Jesus. E peço, Pai, liberte, quebre agora as correntes. Liberte cada vida que está aqui aceitando o Senhor como Jesus, o Senhor da sua vida, o resgatador. Ó Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Dê um abraço no seu irmão, desejando: hoje foi minha noite de vitória. E vão na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a semana que vem, na segunda semana da novena da conquista das fortalezas.